É o diretor daqui da CNM também. Eu já conversei com ele ontem aqui, já planejei a nossa saída para ir. E uma das coisas que eu quero ver se a gente consegue fazer, Rosa, você prepara seu coração, é o seguinte, que eu quero agora pegar absolutamente tudo que a CNM está fazendo e fazer um test drive. Momento, acho que o Zenin caiu aqui da sala. Peraí que eu vou entrar na 4G. É isso que acontece com você. Já está entrando aqui de novo. Ok. Olá, pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Cadê as meninas? Então, Rosilene, então tudo que a gente está pensando em fazer agora é pegar todos os projetos que a gente puder, a gente colocar Santarém como uma versão. E, Celso, o que a gente está fazendo aqui é o seguinte, a gente está fazendo um diagnóstico mais ou menos em 360 graus do município para conseguir pegar com cada uma das secretarias, identificar onde é que o calo aperta ou identificar uma forma de priorização. Primeiro, para que a gente consiga ter uma visão dos pontos que a gente vai conseguir priorizar no município. Segunda coisa, para que a gente consiga saber se existe alguma ação de parceria ou de cooperação internacional ou de alguma outra ação que seja relevante. Então, para isso, eu pedi para a Rose para a gente conversar com cada um dos secretários, por exemplo, você pode falar, olha, daqui em Santarém a nossa principal dificuldade são essas, essas e essas. Eu estou com um problema no atraso no pagamento, a questão do meu sistema de assistência não está funcionando, eu estou com problemas dos CRAS, nos CRES, então, ou seja, a gente quer ouvir essa ação, porque na hora que nós formos aí para Santarém, provavelmente eu e Isabela, nós vamos ou daqui a 2 semanas, é isso, Isabela? Ou talvez um pouquinho mais à frente, só para a gente conseguir um preço de passagem um pouco menor. Aí nós vamos conversar contigo e a gente vai economizar esse tempo. Você não vai ter que me explicar, olha, é isso. A gente já pega e já vai direto, ó, aqui é o problema que eu tenho, isso. A gente já vai, registra o problema e tal. Lembrando, nós somos absolutamente parceiros, nós fazemos parte da solução, nós não fazemos parte do problema, entendeu? A gente não vai mostrar isso para fora, isso a gente está falando para dentro para a gente conseguir ajudar o prefeito a melhorar a ação e o trabalho com vocês, tá? E aí nós gostaríamos de te ouvir um pouquinho. O que você pode contar para a gente, então, sobre a área de assistência social, quais têm sido os grandes desafios de vocês? Pois é, deixa eu me apresentar novamente, né? Meu nome é Celsa, eu estou secretária de Trabalho e Assistência Social. Também sou primeira-dama do município, esposa do prefeito Nélio. Que bom! Então, ó, fala para o prefeito que eu vou tornar a vida dele uma loucura. Uma loucura. Deixa eu falar que eu conheci uma Celsa, ela era de Itapeva, e ela era, acho que acho que era do pessoal da Igreja Presbiteriana, alguma coisa assim, mas é um nome que é a segunda vez que eu vejo a Celsa. Muito Eu nunca interessante. conheci nenhuma... Então eu quero dizer que você é a Só segunda eu Celsa mesmo. que eu conheço. Não, tem uma Itapeva. Pois é, eu que nunca conheci nenhuma outra Celsa. Eu já conheci. O pessoal chamava ela de Celcinha, mas era Sim, Celsa o me nome dela. chamam de Selma, de Celsa, de Salsa, de várias de Celmas. De Olha, vários então, nomes eu não sabia que você era a primeira dama, mas ó, a gente vai colocar aqui o discurso que ele fez. Você assistiu hoje de manhã o discurso ou não? Não viu, né? Não. Nossa, ele fez um discurso legal. Ele falou assim, gente, eu sou médico, mas eu também sou militar, eu quero ordem, eu quero disciplina, eu quero as coisas e tô aqui para ajudar para todo mundo. Um discurso super motivado, assim, achei muito bom. Gostei demais. Mas então, você já sabe o que a gente está fazendo. A gente vai grudar junto com o prefeito e o que eu quero é que a gente consiga ajudá-lo a ter uma melhor gestão e uma melhor visão em todas as áreas. Nós vamos entender na área da assistência social o que você nos coloca. Então, nós somos uma cidade de mais de 300 mil habitantes, né? E temos aí uma grande estrutura da assistência social funcionando no nosso município. E realmente é natural que às vezes a gente sente essa dificuldade de realmente fazer funcionar. Né? Hoje nós temos aí 8 unidades de CRAS ligadas à proteção básica, temos 8 CRAS em Santarém. Da proteção especial, nós temos aí
da média complexidade, nós temos um equipamento que atende violência doméstica, temos um que atende a população de rua, o Centro Pop, temos um CREAS, e na alta complexidade nós temos aí 2 abrigos no município, um de criança e adolescente, e outro que é de adultos e famílias, onde hoje 99% desse público lá é os indígenas Uarau. Acho que uma grande gargalo aí para a gente, né, essa questão da necessidade que só aumenta de atendimento, enquanto os recursos do governo federal eles só reduzem. Vocês estão com muito E atraso? acaba Eles estão com realmente quanto? sobrando, tendo que se jogar muita coisa para o O tesouro, recurso para próprio. essa execução, que é o que está acontecendo hoje. A realidade a nível de Brasil, município. não é só Santarém, né? Sim, sim. Uma pergunta, vocês estão com muito atraso dos pagamentos do CRAS e dos CREAS, e vocês têm alguma campanha para incentivo de doação, de FIA? Até que não há tanto assim, o atraso que há é do governo federal mesmo, né? Então, é esse atraso do governo federal. Quantos meses vocês estão? Vocês estão com 3 meses, mais ou menos, de atraso? Quanto tempo está atrasado essa taxa? O que está caindo ainda é a execução ainda, talvez, da reprogramação deles de saldo. Nós ainda não recebemos, digamos assim, um valor que será efetivo a nível de 2021. A gente ainda não tem essa informação do como será esse orçamento da assistência social para 2021. Entendi. E quanto que tá sendo a quantidade de recursos? Vocês devem estar colocando mais de 80% de recurso próprio de atendimento das bolsas Hoje, e tudo mais. aproximadamente uns 70% hoje, né? 70%. Aproximadamente uns 70% hoje. Tá, e vocês estão com destinação própria disso daí para recursos dentro do orçamento do município? Isso está tranquilo ou está tendo problema de contingenciamento, problema de faltar recursos para vocês? Como é que estão? Vocês estão desenvolvendo bem as ações de atendimento nas periferias, nos CRAS, nos CREAS? Ou está faltando esse recurso ainda e está apertando? Então, graças a Deus, o prefeito é compreensivo nessa situação, e até porque ele vê também que a assistência social nunca parou na pandemia, né? A gente sempre esteve aí também junto, na linha de frente. Hoje, o que impacta é que, por conta do recurso, as nossas folhas estão muito enxutas, né? Então, hoje, o nosso quadro está bem reduzido de pessoas para executar essas atividades. Aí, soma-se a isso, às vezes, as pessoas que adoecem, outras pessoas têm que acumular funções, né? Coordenador e é psicólogo, é coordenador e é assistente social, por conta dessas fragilidades. Tá, e como é que vocês estão fazendo o atendimento nas regiões mais afastadas do Rio, na tribo Uarau? Quantas pessoas vocês têm hoje na assistência social aí com vocês? 50, 100, 7, 10, 20? Hoje nós estamos com aproximadamente 120 pessoas acolhidas 120. Lá no abrigo de indígenas. O nosso abrigo de crianças, a vaga são 20 vagas, né? Nosso abrigo municipal de crianças e adolescentes. E uma necessidade, enquanto gestão, que a gente já vê é a necessidade de dividir esse abrigo, né? Que é fazer um só de crianças e um só para adolescentes, porque essas demandas elas vão ficando cada vez mais complexas, e aí você tem que ter no mesmo local crianças e adolescentes, às vezes adolescentes que já fazem uso de bebidas, uso de drogas, já tem um comportamento mais diferente. Você gera um padrão complicado, né? Às vezes gera um padrão complicado, né? Você cria um celeiro de maus exemplos, é complicado isso. E hoje, graças a Deus, via recurso privado, nós temos aí a folha aí desses locais financiado, né? Via o Banco Santander, através de um projeto lá, aprovado. Porque esse financiamento dos abrigos, eles são realmente, tipo assim, vem R$10.000 para você custear um serviço que é 24 horas.
Então, apesar da gente entender, né, a necessidade de desmembrar esse serviço aí, mas é bem complexo, né? Bem complexo para o município. E o judiciário ele não quer muito saber disso daí, né? Ele quer saber da efetividade, do que realmente está acontecendo. Mas é um gargalo que a gente já vê assim, de não conseguir demorar mais essa situação aí dos abrigos. E vocês estão conseguindo fazer a reinserção dessas crianças nos núcleos familiares, com os tios, com os parentes, ou não? Como é que está esse processo? Então, tem uma juíza nova agora, que ela já é a titular, e ela vem assim com bastante mobilidade aí. Realmente ela está se movimentando bastante, né? Que a ideia é sempre essa, trabalhar para a reinserção da criança na família, ou a adoção mesmo em si. Agora, recentemente, nós tivemos aí uma adoção de um trio, 3 irmãos, foram adotados pela mesma família, até um caso assim diferente, né? 3 irmãos. Deixa eu sair aqui porque está um pouco de barulho na sala. E Sim. foram para outra cidade para morar lá. E tem um outro processo, parece que em andamento, também outro grupo de irmãos, se não me engano, de 5. E aí a gente tem acolhido das mais variáveis, né? De bebê recém-nascido, a menina de 14 anos grávida. Então, é a complexidade hoje, né? A fragilidade das famílias hoje, da estrutura que isso social, acaba desencadeando nas crianças e adolescentes. Uma pergunta, quando nós fizemos a entrevista e a seleção de Santarém, estava aparecendo que o município tinha o Fundo da Infância e Adolescência instituído e em funcionamento, e eu sei até que funcionou. Como é que está o incentivo às doações do pessoal do fundo? Esse recurso do fundo está chegando para vocês? A gente poderia pensar em algumas ações, tipo assim, de campanhas na rádio, ou de campanhas de... Na hora que a gente for divulgar as ações do Inova Juntos nas diferentes regiões, a gente fazer uma campanha para os empresários, para as pessoas da região, para doarem para o fundo. A gente criar, tipo assim, uma estampa de uma plaquinha com QR Code para a pessoa ler no celular, e isso está no mercado, está na farmácia, está no lugar. Vocês já pensaram alguma ação estruturada para a gente dar um reforço no fundo? Pois é, graças a Deus, os fundos, né, que nós estamos aí com 3 fundos, no caso. Aliás, 2 fundos aí recebendo esses recursos do imposto de renda, que é o FIA, o Fundo da Criança, e o da pessoa idosa. A gente vem trabalhando a cada ano, né, em campanhas, já nessa época aí do imposto de renda, mas eu vejo a fragilidade aí, a questão das próprias entidades, que ainda estão muito aquém mesmo de se capacitar, de fazer projetos para receber esses recursos. A gente vê uma fragilidade ainda nessa compreensão da nova lei, né, que regula esse repasse de recursos. E a gente vê essa fragilidade ainda das instituições de construir, isso daí de melhorar para poder construir outra forma de financiamento. E, Celso, se nós tivéssemos condições objetivas hipotéticas de resolver 3 aspectos principais da área de assistência social, quais seriam essas 3 coisas? Pode ser qualquer coisa, vamos mexer na infraestrutura, ou vou criar uma área de abrigo melhor, ou vamos trabalhar com a qualificação das equipes. Me parece, pelo que você está falando, que tem uma demanda muito reprimida, e me parece que tem uma incapacidade de execução por falta de qualificação e treinamento da estrutura implantada. Então, a gente tem próprios públicos, a gente tem equipamentos sociais, mas o resultado do grau de resposta desse equipamento social parece que não está adequado pelo que eu estou sentindo da sua fala. Quais seriam os pontos em que, se a gente mexesse, gastasse um pouco de energia, isso melhoraria na sua visão? Eu acho que seria realmente uma pauta que volta e meia a gente está tocando aqui com as meninas, que é essa educação permanente dos nossos servidores. A gente vê ainda assim uma fragilidade de realmente, eu não sei se de buscar ou de gostar, de ir atrás, de estar sempre se atualizando. E os outros 2 eu gostaria... só um instantinho, entrou uma ligação. Claro, por favor, fica à vontade. Só estava aqui também todo enrolado, é assim mesmo.
Eu vou pedir apoio também aí da Roselene nas outras duas pautas. Eu me lembrei de Não, capacitação. se a sua pauta principal é capacitação, então o que que a gente pode fazer? A gente pode fazer umas aproximações, por exemplo, na parte de combate à violência doméstica, por exemplo, a gente tem alguns impactos muito positivos com outro município, que é aqui o município de Goiás, que eles criaram as comunidades das coralinas. Então, a gente poderia, já foram premiados e tal. Tem um tipo de ação. Outro tipo de ação, por exemplo, na capacitação, tem um pessoal de Cordeirópolis que está falando que não basta apenas você cuidar da pessoa que sofreu, foi vítima da violência, mas você tem que tratar do agressor antes dele se tornar agressor. Então, uma parte de educação de jovens e de educação de pessoas que, quanto a padrões de comportamento. Então, a gente poderia pensar em alguma ação em que a gente trabalhasse isso com a cooperação de Portugal, por exemplo. Ou seja, a gente poderia ver como é que eles estão fazendo lá esse tipo de combate. Só que o grau de pobreza que a gente tem aqui é uma coisa muito maior do que o que eles têm lá. Então, lá eles têm mais problemas de refugiados, por exemplo, de pessoas na... A zona da pobreza normalmente vem associada ao refúgio, do pessoal que está vindo da Sérvia, de algum outro lugar lá que esteja em guerra, né? Então, eu acho que a gente poderia... Então, vamos lá, vamos pensar. A primeira coisa que a gente poderia atuar, então, é na capacitação e qualificação dessas equipes internas da assistência social. Isso seria um bom ponto para trabalharmos e estimularmos as pessoas a melhorarem, a se capacitarem mais, né? Eu acho que aí o outro gancho pega aí a questão da capacitação é o planejamento. Mas aonde entra assim, o planejamento? As pessoas, por exemplo, nós estamos aqui num prédio com vários setores diferentes e às vezes não se conversa, não se dialoga, não se tem uma agenda mínima, né? O tempo todo a gente tem situações urgentes. E aí parece que a gente vai fugindo assim um pouco do controle de pelo menos aquela agenda mínima a gente tem que cumprir, independente do que acontecer, do fogo que acontecer, mas a gente tem que avançar. Então a gente precisa seria, de uma estrutura. Essa organização, né, do que é que a gente precisa fazer e caminhar juntos nesse trabalho conjunto. Nossa, gente, pelo que você está me falando, então a gente está tendo problemas, inclusive para enterrar as pessoas, provavelmente, né? Não deve ter caixão nenhum na funerária. Como é que estão os cemitérios aí? Tá tudo bem ou não? Não, graças a Deus tá organizado. Então não Esse daí está organizado. Não, porque na hora que a pessoa começa a falar disso, normalmente eu não tenho onde colocar os defuntos. Assim, é um horror. Então vocês não estão tão mal, a gente. gente Então, desculpa, fala vocês estão assim, bem. essas coisas assim, até que nesse ponto geral tá bem, digamos assim, as licitações estão um pouco retardadas, mas estão caminhando. E a gente fala então... assim de organização das ações, né? A gente na assistência social nós temos várias campanhas. Você sai de uma, entra noutra, sai de uma, entra noutra. E o nosso trabalho ele continua paralelo a isso aí. Nós tivemos agora a campanha do 18 de maio, que é contra abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Temos agora, inicia o Junho Violeta, que é a violência do idoso. Dia 12 de junho é trabalho infantil. E aí assim vai, né? Nós temos aí, e paralelo a essas ações de divulgação, de combate, tudo, nós temos aí o CRAS funcionando, o CREAS funcionando, demanda de justiça, e é tudo a mesma equipe. Então, né? Uma coisa que nós poderíamos ajudar... Assim, então, esse planejamento, essa organização, essa distribuição de tarefas, que é um desafio. Então vamos lá. Então, para a gente tomar uma ação verdadeira e concreta de atuação, a gente não precisa de cooperação internacional, nem precisa falar lá fora. A gente precisaria trabalhar com uma estratégia de melhoria da gestão do feijão com arroz. Demandas judiciais, dia a dia do CRAS, atendimento da população. Isso precisaria funcionar um feijão com arroz positivo e sem dar déficit orçamentário. Tipo assim, com aperto de onde eu estiver, isso aqui não está no vermelho. Mas um tempo para todas as campanhas mensais. Que o CRAS, vocês aí, assistência social, é que nem escola, né? Dia do índio, depois 7 de setembro, depois dia das mães, depois dia dos pais, depois dia do folclore, é uma loucura. Então, a gente tem que fazer um planejamento básico. A gente poderia estar mexendo com uma estrutura de planejamento e de melhoria da gestão. E acho que talvez o que vocês também precisem, a gente possa procurar
é uma questão do monitoramento dos pontos de atendimento das famílias, porque o que acontece? Deve ficar tudo isso muito vinculado ao relacionamento pessoal, a pessoa sai de férias ou morre, e aí você perdeu aquela pessoa, você perde todo o conhecimento que ela tinha. A gente está trabalhando com 3 outros municípios com uma parte de um aplicativo para mapeamento geográfico com mapinha de calor sobre a questão dos focos de dengue. E aí, nessa coisa, o pessoal de Goiás falou, a gente já poderia usar essa ação de monitoramento para fazer um monitoramento da violência doméstica. E, de repente, a gente poderia fazer um monitoramento na planta de vocês de como é que estão as situações das pessoas em vulnerabilidade social. Porque quando você fala em vulnerabilidade, você tem uma característica específica e isso é técnico, não é outra coisa. Então, a gente poderia fazer uma ação do planejamento feijão com arroz, ponto A. Planejamento mais campanhas, ponto B. Planejamento 3 com mapeamento territorial das pessoas com situações de vulnerabilidade, ponto 3. E ponto 4, quais são as ações de infraestrutura que a prefeitura poderia estar fazendo para conseguir atender essas zonas de vulnerabilidade. Que aí eu pego vulnerabilidade, entro com saneamento, entro com água, entro com escola, luz elétrica, consigo gerar desenvolvimento, emprego, renda, essas coisas. Só que a gente não consegue tomar essas decisões hoje, porque apesar de ver muitas situações em zona de extrema pobreza, a gente não consegue definir o que é prioridade e o que não é prioridade, porque tudo é prioridade. E se tudo é prioridade, a gente sai apagando incêndio e não consegue decidir, né? Então, eu acho que no caso da assistência social, a gente não precisa de uma ação de internacional agora. A gente poderia ter uma intervenção já para discutir contigo e com a equipe como é que a gente monta esse plano do feijão com arroz. E tirando o quê? Provavelmente vai ter assim, alguém que está trabalhando muito e está sobrecarregado e alguém que está fazendo corpo mole e que está jogando trabalho para os outros. Entendeu? Isso mesmo. Nem mora aí, né? Não. Tá, só que eu o que costumo acontece? dizer, dona Celso, que ele tem uns, não sei o que ele tem, o Zanini, que ele enxerga a gente de por dentro. Pois é, né? Só que o seguinte, santo de casa não faz milagre. Alguém que tem que dar essa notícia ruim para eles. E é um cara bonitinho aqui, ó. Sou eu. A gente vai fazer o seguinte. Ó, eu quero o seguinte, Rose, marca aí, não tá na nossa agenda. Eu quero uma manhã com a dona Celsa, com as equipes de planejamento, para a gente falar sobre gestão das atividades dessa infraestrutura e a gente pegar esses 4 pontos de trabalho que a gente colocou, tipo feijão com arroz mais as coisas, demandas, estrutura, e o 5º ponto, que vai ser o nivelamento das funções e competências. Por quê? Porque a gente tem que ter melhoria da carreira, melhoria contratação, etc. e tal, que essas 120 pessoas não dá. Mas não dá por quê? Porque eu tenho 70 que estão fazendo o trabalho de 120, então eu preciso saber onde é que estão essas coisas. Tá? E aí eu faço um mapeamento disso. Isabela, a gente vai precisar fazer um formulário de atividades e eu quero que, Rose, você entra junto com o pessoal de Itajaí para a gente fazer o aplicativo de dengue, fazer um mapeamento da questão de vulnerabilidade social. E aí, na hora que for fazer isso, eu dou essa má notícia. Quer dizer, tipo assim, se for gerar alguma coisa, eu falo... Porque quando vem alguém de fora, o pessoal leva até a sério o que a gente está falando. Nossa, gente, já tô doido para ir aí. Não sei, o que você achou, Rose? O que você achou, Celso? É um exercício que a gente tem que ficar fazendo constante, né? Isso. E aí, o que a gente vai te colocar? Ah, outra coisa, vocês conseguiram executar os recursos da Lei Aldir Blanc, o pessoal da cultura, do turismo e tal, vocês não mexeram? Vocês mexeram só com assistência social? Uhum. A gente não sei de dizer, mas parece que estão executando, sim, aqui no município, a cultura, né? Isso, o pessoal da cultura, né? Que tem alguns que mexem junto. Não, ótimo, excelente. Tá, se a gente mexer só com isso e a gente conseguir fazer esse plano para até o final do ano, você acha que já tá bom? Poxa, tá. Para render mais, né? A parte da integração do software a gente não dá conta, porque depende dos outros caras, mas essa parte de arrumar o básico, mais as estruturas, mais esse mapeamento de pessoas e mais o mapeamento das pontos sociais, acho que a gente consegue sim. Beleza, então agora vamos desenhar isso daqui, e aí quando nós tivermos aí, a gente vai passar contigo e com o prefeito para a gente tentar enxergar essas políticas públicas. E eu conversei rapidinho com o prefeito Nélio aqui, e eu quero pegar tudo que a CNM sabe fazer, quero fazer em Santarém primeiro. Entendeu? Tudo que a gente puder, vamos lá, tá? Dona Celsa, muito obrigado. O que mais que a senhora pode ter aqui para a gente ter material para a gente trabalhar ou para a gente conseguir pensar junto?
Certo. Outra situação também que eu sempre falo com as meninas aqui, assim, foi na nossa gestão que a gente implantou a vigilância socioassistencial, para que a gente possa identificar esses números, conhecer. Então, é tudo muito novo ainda, né? Estamos ainda, tem uns 2 anos ou 3 anos, acho que uns 2 anos que foi implantada a assistência, a vigilância, né? E é uma coisa assim que eu sempre questiono aqui com as meninas. O nosso território, ele é muito grande, compreende região urbana Sim. e compreende região ribeirinha. Sim. Que eu sempre cobro delas, da gente chegar onde está sendo necessário chegar, seja com o serviço da assistência, seja com a cesta básica, seja com o atendimento. E eu sinto assim uma dificuldade nessa identificação, né? Que isso impactaria talvez a questão de fazer mais busca ativa, sairmos mais de dentro dos CRAs para ir buscar essa população, né? E a gente, assim, eu ainda sinto essa fragilidade de estar mesmo onde a gente precisa estar. Eu acho que ainda tem gente que ainda está... nós estamos falhando. Nós não estamos realmente ainda chegando, né? Mas vamos fazer o seguinte. Então, a gente coloca isso que a senhora está colocando, é muito importante. A primeira fase é organizar o feijão com arroz, as competências das demandas judiciais e do CRAS. Depois, a gente vem com as campanhas federais, que sempre são urgente, muito urgente, ou faça já. É um inferno. Então, a gente vai fazer o seguinte, no meio do nosso feijão com arroz, a gente vai ter que colocar, antes das campanhas, busca ativa. Busca ativa e mapeamento, principalmente das regiões ribeirinhas, porque eu acho que ali o município, enquanto ente do Estado, não está chegando o lixo, não está chegando a luz elétrica, não está chegando a água, não está chegando nada, a comunidade se vira do jeito que está, resolve do jeito que faz, e é violento, estupra, mata, faz essas coisas, bebe, alcooliza, ou seja, a gente deve ter muitos problemas dessa situação de fragilidade numa zona que não tem esse tipo de intervenção. E ali, sim, nessas intervenções, a gente pode discutir como é que estão as escolas, como é que estão os postos de saúde, se tem algum ponto de atendimento social. Não adianta só ficar fazendo o CRAS, a gente tem que pegar, porque o custo também, operacionalmente, é muito grande. Mas acho que antes da gente partir dessa ação das campanhas federais, a gente podia implementar, como a contribuição da senhora, busca ativa, de situações de fragilidade e risco. Nossa, acho que vai ficar bem legal. E aí a gente coloca um prazo para a gente fazer esse mapa e esse plano. Rosilene, anota aí que esse piano a gente vai carregar junto, até dezembro, tá? Beleza? E assim, a função do secretário é a seguinte, eles identificam o problema e a gente tenta carregar o piano, né? Para a gente dar trabalho para eles, para a gente ajudar, tá? E coloca uma manhã para eu poder conversar com ela e a Isabela também. Tá? Já coloquei aqui, tá? Tá bom. Dona Cessa, mais alguma coisa? Eu aprendo você tanto. Que tá aí o prefeito, ele tem uma visão macro assim impressionante. Se ele tivesse aqui, ele já tinha pontuado às vezes várias outras coisas que parece que a gente conversei com ele, eu já conversei uma hora e meia com ele, está tudo gravado. Eu falei assim, ele vai mudar tudo. Aqui nós estamos registrando tudo. A questão é a seguinte, o meu objetivo nós precisamos chegar lá na ponta. Não adianta a gente ficar fazendo atividade meio, a gente tem que ajudar quem está lá na ponta. E para isso a gente tem que resolver esse colapso administrativo no meio, em que fica todo mundo só discutindo fofoquinha, rádio peão e não tem dinheiro, e quem manda, quem desmanda, e o serviço não chega lá na ponta. Então a gente tem que chegar lá. E é isso que nós vamos tentar fazer. Tá? Certo. Gente, agradeço demais aqui, deixa eu ver aqui, ó, a gente faz as reuniões, é tudo assim, rapidinha, mas é cheia de emoção, então a gente faz em meia hora e faz papum. Tem que ser efetivo, né? Isso. Agora sim, tem um prazo, viu, Rosilene? Dia 31, se a gente não tiver pelo menos a fase 1 e 2, nós estamos fritos, tá? Pode chorar aí, se vira nos 30. Gente, eu vou ter que entrar numa outra reunião e talvez eu vá, inclusive, para o prefeito, que ele está lá com o presidente. Eu estou terminando de fazer as coisas de Nova juntos. Aí a gente vai resolver aqui, tá? Um grande abraço, um prazer conhecer a segunda Celso da minha vida. Pois tá? é. A primeira mora em Itapeva, no interior de São Paulo. São Paulo. Tchau, tchau. Tchau. Prazer, tchau. Tchau, Rose. Tchau.